Para que serve o modo vetorial em malha fechada? Para ter precisão. Fim de papo. Para ter precisão, o negócio vai ter precisão, vai ter velocidade de resposta, é isso. E quais são as principais aplicações que nós trabalhamos em malha fechada, Jonei? Cara, em malha fechada nós fazemos controle de posição, ou seja, quando a gente fala controle de posição, é porque a gente precisa controlar a exata posição. É tipo assim, o produto precisa parar aqui, e não aqui, nem aqui. Ele precisa parar aqui. E para parar aqui, você precisa ter um controle de posição. Então, esse tipo de aplicação é um controle de malha fechada de posicionamento. Ou seja, nós vamos ter um inversor de frequência sendo responsável por controlar o motor para garantir a exata posição da onde ele vai parar, da onde ele vai começar e parar. Sabendo disso, esse é um tipo de controle, tá? Que utiliza malha fechada. Outro tipo de controle que utiliza malha fechada, controle de torque. Escreve aí, controle de torque é igual ao controle de corrente. Se você ouvir falar controle de corrente e controle de torque, é a mesma coisa. Então, o controle de torque é o controle também utilizado, na maioria dos casos, quando precisa de precisão, malha fechada. Por quê, Johnny? Imagina uma fita isolante ou qualquer coisa que seja, um papel alumínio, por exemplo. Né? Você precisa ter uma tração correta para ele poder bobinar e também para desbobinar. Se você colocar um pouquinho mais de força, é capaz de romper aquele papel, aquele filme. Se você colocar menos força, é capaz de ele ficar mole, sabe? Ele não enrolar direito. Aquilo é um controle de torque, ok? Eu sei que tem máquinas que utilizam outro tipo de referenciamento. Tem máquinas que utilizam outro tipo de sensor para fechar a malha, mas é um controle de malha fechada. Agora, vai por mim. Quando você ouviu falar controle de malha fechada, entenda que até mesmo o processo controle PID é um controle de malha fechada. Quem faz esse tipo de controle, seja controle de torque, controle de posicionamento, é um algoritmo PID, está dentro do inversor de frequência. E ele precisa da referência, do feedback. Qual outro tipo de controle em malha fechada? Ó, é o controle de velocidade. Controle de velocidade, você pode trabalhar com malha aberta, tá? Sem encoder, sem nenhum sensor. Mas, quando você precisa de uma precisão na velocidade, você precisa, cara, de uma máquina que realmente é precisa na velocidade, você vai ter que usar encoder. Deixa eu te contar uma história. Cara, é um negócio bem interessante. Eu li isso sei lá, na época que eu fazia Senai ainda, faz muito tempo. Sabia que um vírus de computador salvou o mundo, tá? O título era basicamente isso. Eu vou linkar as coisas, cara, não acho que estou boiando. Só pra você entender uma aplicação que precisa de velocidade de controle. O título da matéria que eu li era Um vírus que salva o mundo. Um vírus que salva o mundo, um vírus de computador que salva o mundo. Pois é assim, ó. Em usinas de mineração, usinas de enriquecimento de urânio, para poder desenvolver bombas nucleares, lá no Oriente Médio, ok? Tinha várias usinas e tal, o pessoal estava lá tocando terror lá nas usinas, nas centrífugas, para poder fazer enriquecimento de urânio. Veja bem, outro pessoal, né, tipo, sei lá, o pessoal dos Estados Unidos achou ruim e falou, a gente precisa parar isso aí, cara, mas como? Eu não posso chegar lá e simplesmente mandar parar, né, porque, cara, senão é conflito, né, direto. Vamos liberar um vírus geral. Então eles liberaram um vírus para o mundo todo. Era capaz de você ter pego esse vírus no seu pendrive, eu ter pego no meu computador. Eles mandaram para todo mundo, porque eles sabiam que em algum momento um pendrive, qualquer coisa conectada com aquele vírus, na hora que conectasse na central ali das centrífugas, iria dar merda. Mas deixa eu linkar as coisas. A centrífuga que faz esse processo de enriquecimento de urânio, ela tem que rodar na velocidade bem específica. O negócio é muito preciso, sabe? Precisa rodar naquela velocidade específica para poder fazer com que os átomos de urânio, né, fiquem enriquecidos. E o que esse vírus fazia? Assim que ele foi infiltrado na usina, ele fazia com que a velocidade dessas centrífugas aumentasse. Então ela aumentava, mas não toda a operação. Digamos que durante o dia ela trabalhasse o dia todo. Alguns minutos durante o dia ela aumentava e a rotação aumentava bastante e diminuía, para ninguém perceber. E ficava nessa oscilação. Pelo fato de ele conseguir fazer exatamente esse processo de aumentar a rotação num ponto diferente do que a máquina foi feita para trabalhar, cara, ele conseguiu quebrar várias centrífugas. O negócio é muito louco, assim. É por isso que chamou o vírus que salvou o mundo. Isso fez com que aquela galera lá, kamikaze, que queria matar todo mundo, perdesse um certo tempo aí até conseguir arrumar, até conseguir fazer um novo processo ali, novas máquinas, beleza? Mas por que eu falei isso? Só para você entender que tem algumas máquinas que realmente precisam da precisão da velocidade. Não é o torque. Ali não era controle de torque, não era posicionamento, era velocidade. Então, algumas máquinas como ponte rolante, né, para cargas pesadas, precisa de controle de precisão. Elevadores precisa de controle de precisão na velocidade.